Vanderlei Luxemburgo prefere tirar Ribamar da equipe titular do Vasco, que amanhã procura voltar a vencer em São Januário. Rendimento em casa caiu demais nas últimas partidas. Técnico do Vasco monta um esquema colocando Bruno César como novo titular. Vamos falar do árbitro, que também é uma grande preocupação para esse jogo de amanhã à noite. Essas e outras informações você vai ter daqui a pouco, aqui no canal Atenção Vascaínos. O AV News está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nesse dia 5 de novembro, véspera do clássico de amanhã à noite em São Januário entre Vasco da Gama e Palmeiras, um jogo que já protagonizou muitas decisões importantes de campeonato. Em 1997, Vasco campeão brasileiro, e quem não se lembra da grande decisão de 2000, a virada do século, quando o Vasco perdia por 3-0 na decisão da Mercosul lá em São Paulo e virou para 4-3. É um jogo cercado de grande expectativa. O Palmeiras briga pelo título, está ali atrás do Flamengo, e o Vasco briga para ficar mais tranquilo nessa tão desastrosa ideia de cair para a segunda divisão. O Vasco quer vencer, chegar aos 42 pontos e quase que afastar esse fantasma do rebaixamento. Para isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu mudar a equipe e vai mudar também por força das condições. Sem os volantes Richard e Bruno Gomes suspensos com 3 cartões amarelos e o lateral esquerdo Henrique com lesão na coxa, Vanderlei se viu obrigado a colocar Danilo Barcelos na lateral esquerda. E você deve se lembrar do Expresso da última segunda-feira, tá passando o card aqui em cima, quando nós demos algumas opções daquilo que poderia ser feito. E a opção número 3, de um time que espera mais para jogar mais no contra-ataque, mais na velocidade, é a opção que o técnico Vanderlei Luxemburgo arrumou. Ele escalou Felipe Bastos como primeiro volante, você está vendo aí no campinho. Felipe Bastos como primeiro volante, Guarim como segundo volante pela esquerda, Raul pela direita, Bruno César um pouco mais avançado, com Rossi e Marrone se revezando na frente. Um 4-4-2, hora até 4-5-1, com a volta hora de Rossi, hora de Marrone. Foi um treinamento curto de 30 minutos, nada de cansar demais os jogadores. Os jogadores estão sim no momento de necessidade de recuperação, mas Vanderlei a princípio vai colocar a campo Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castão, aniversariante do dia, e Danilo Barcelos, Felipe Bastos, Raul, Fred Guarim e Bruno César, na frente Rossi e Marrone. Quem deu a entrevista coletiva hoje, cedida pela assessoria de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi o lateral direito Iago Pikachu, que fala primeiro sobre como o time vai jogar com as ausências de Henrique, Richard e Bruno Gomes. Pikachu. Diferente, né? Principalmente dos 3 jogadores, né? Posso contar até o Henrique, porque o Henrique é um pouquinho mais defensivo do que o Danilo. Provavelmente deve jogar, né? Não sei. Mas no meio ainda tem dúvida, né? Porque tem muitos jogadores ali à disposição do treinador, o Andrei, o Felipe Bastos, Raul, Guarim. Então não sei quem ele vai escolher para colocar. Claro que a gente já tem um entrosamento, principalmente com o Richard, né, que vem jogando desde quando ele chegou. Só no nosso olhar ali, nas conversas dentro de campo, a gente já sabe o posicionamento de cada um deles. O Bruno, que vem jogando agora com bastante frequência, né? Mas também a gente tem um entrosamento com o Raul, que praticamente jogou o campeonato todo. Então, creio que isso não vai ter problema nenhum. O importante é a gente estar bem compactado, porque nesse jogo vai pedir muito isso, porque a gente vai enfrentar um adversário que exige bastante, né? Que ataca muito. Então, não sei os jogadores que realmente quem o Vanderlei vai optar por entrar nesse jogo de amanhã. Mas tem que entrar preparado para fazer o seu melhor e nos ajudar. O Vasco teve uma queda muito grande de rendimento jogando dentro de casa. Era uma equipe que tinha quase 70% de aproveitamento positivo, mas caiu no segundo turno para 46,6%. São 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos jogos. É uma situação preocupante realmente. Mas Iago Pikachu tem confiança que o fator campo pode ser muito importante para a partida de amanhã. Como recuperar essa confiança de vencer novamente em casa? Isso de alguma maneira preocupa essa inatividade do time jogando em São Januário, Pikachu?
Existe sim essa preocupação porque todos nós sabemos da nossa força dentro de São Januário, né? No campeonato em si a gente vem fazendo uma boa campanha, mas como você mesmo falou, os números do segundo turno não são dos melhores. Temos condições de melhorar. Jogo contra o Grêmio, conseguimos sair na frente, mas não conseguimos suportar a equipe deles, né? Não conseguimos segurar o resultado. Sabíamos que era um jogo muito complicado, mesmo com o Grêmio recheado de jogadores reservas. Então a gente tem mais uma oportunidade de mostrar nossa força no jogo de amanhã, diante de outro adversário que está brigando pelo título. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, mas a gente tem que estar muito concentrado, minimizar o máximo de erro possível, porque contra essas equipes que estão brigando principalmente pelo título, o erro tem que ser zero para que a gente possa conseguir o resultado que nos favoreça, que é a vitória. Uma outra história que a gente discutiu muito ontem na live, você tem aqui o card aqui em cima de uma live ótima que nós tivemos ontem, com a presença do Daniel Gonçalves, o coordenador científico do Vasco, do ex-jogador do Vasco Bernardo e também de Bismarck e Roberto Dinamite. A questão do entrega. Todo e muito daquilo que se fala em relação ao campeonato, é claro que se lembra logo do Flamengo. Alguns torcedores do Vasco achando que o Vasco deveria entregar o jogo para o Palmeiras, para que o Palmeiras permaneça na briga pelo título com o Flamengo. Mas os jogadores não gostaram muito disso não. Acham que acima de tudo é um desrespeito pensar assim, que profissionalmente os jogadores do Vasco precisam vencer. E além do mais, o Vasco não está livre daquele risco de cair e quer brigar sim por algo melhor, alguma coisa melhor, uma Sul-Americana e até uma pré-Libertadores, caso consiga logo chegar aos 44, 45 pontos. O lateral direito Iago Pikachu falou dessa situação, da briga aí do torcedor, de alguns torcedores, de que o Vasco deveria entregar. Como é que você se posiciona sobre isso, hein, Pikachu? O torcedor tem sua maneira de torcer, né? Principalmente com nossos adversários, que hoje o Palmeiras, tem a união de torcida entre Palmeiras e Vasco. Então, mas dentro de campo cada um vai buscar seu melhor, né? O Palmeiras, como você falou, com o Filipão era uma maneira de jogar, agora é um pouquinho mais defensivo, agora com o novo treinador é uma equipe que ataca mais, com jogadores de muita qualidade pelos lados. Não sabemos ainda a escalação ideal deles, mas a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com o Dudu, que é um dos melhores jogadores que tem no Brasil. Então a gente tem que se preocupar sim com a equipe deles, né? Creio que uma vitória nossa talvez possa favorecer o Flamengo no decorrer da rodada, mas a gente não tem que pensar nisso, porque cada um vai buscar seu espaço, assim como nossa equipe, o Palmeiras, assim como o próprio Flamengo no jogo de quinta-feira deles. Então cada um buscando o seu espaço, cada um buscando o seu melhor para fazer o seu papel da melhor maneira possível. Espero que a gente possa estar numa noite iluminada e conseguir a vitória para esquecer de vez aquela zona de rebaixamento ali, que a gente vem de 3 jogos aí sem vencer, né? Então já preocupa novamente. Uma vitória, eu acho que a gente livra de vez essa situação de rebaixamento. Bruno César, que vai ser a novidade de amanhã, confirmado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, já foi jogador do Palmeiras. Jogou no Palmeiras e também jogou no Corinthians. Mas no Vasco jogou muito pouco nesse Campeonato Brasileiro. Jogou apenas como titular absoluto contra o CSA no dia 4 de agosto, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Jogou 23 minutos contra o Flamengo na goleada em Brasília e perdeu um pênalti. A torcida até hoje ficou muito revoltada. Até hoje reclama do Bruno César, da força que ele não teve para chegar no rebote do goleiro Diego Alves. E jogou 24 minutos na partida contra o Grêmio. É um jogador que tem uma perna esquerda boa, é um jogador que vem treinando bem. E novamente eu trago a informação aqui a você. Um jogador que vem chamando a atenção, apesar de todos os murmurinhos, e que pode em breve merecer uma oportunidade, quem sabe até amanhã durante o jogo, é Thiago Reis. Quem perdeu realmente espaço foi Ribamar, que não tem correspondido, não tem jogado bem, foi hoje sumariamente para o time suplente e é um jogador que não tem agradado. De qualquer forma, o técnico Vanderlei Luxemburgo não tem assim tantas opções e vai com esse time que a gente anunciou para enfrentar o Palmeiras. No clássico, o Palmeiras tem vantagem. São 58 vitórias, 31 do Vasco da Gama, 40 empates em 129 jogos. 208 gols fez o Palmeiras, 163 gols fez o Vasco, um clássico de 371 gols. E a gente espera que amanhã esse jogo também tenha gols.
e de preferência mais do Vasco do que do Palmeiras. E o adversário do Vasco, vice-líder do Campeonato Brasileiro, um time fortíssimo, com quem empatamos no primeiro turno em 1-1 lá em São Paulo. Gol do Vasco feito por Marrone de cabeça. O Palmeiras vem ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco ainda na dúvida em relação à presença do Felipe Melo. Quem está conosco é Paulo Marangoni, do canal Verdão Info, que nos traz informações sobre a equipe palmeirense que vai enfrentar o Vasco amanhã às 9h30 da noite em São Januário. Passo a bola para você, Paulo. Toca daí. Fala aí, galera, tudo bem? Meu nome é Paulo Marangoni, sou do canal Verdão Info aqui no YouTube, também @verdão.info no Instagram. Vamos falar um pouquinho desse jogo dessa quarta-feira, né? Vasco da Gama e Palmeiras. Verdão volta ao estádio São Januário com ótimas recordações, né? No ano passado a equipe palmeirense se tornou decacampeão deste estádio, né? Com o gol do Daverson, inclusive. E algumas novidades e também dúvidas, né? Para o jogo dessa quarta-feira. Aliás, foi uma terça-feira pouco esclarecedora, né? Com dúvidas, mistérios lá no Palmeiras, né? O Felipe Melo ainda não sabe se vai jogar, o efeito suspensivo ainda não saiu, ele foi punido pelo STJD por conta de gestos obscenos para a torcida santista num clássico que aconteceu lá no começo de outubro. Então ele pegou 5 partidas de gancho, pode ser que o Verdão consiga ou não o efeito suspensivo, né? Até o final da tarde dessa terça-feira não obtivemos essa resposta, então pode ser que ele não atue, obviamente. E também outras dúvidas, como por exemplo o Luiz Adriano, né? O nosso camisa 10 aí, voltando de lesão, pode ser que atue ou seja preservado. O mais provável é que ele seja preservado para o clássico contra o Corinthians. Aliás, outros jogadores estão nessa situação. Pode ser que o Mano Menezes não escale alguns atletas pensando no derby de sábado, que é sempre um jogo à parte, né? A gente sempre costuma falar isso, o clássico é sempre um jogo à parte, sempre um jogo muito importante, diferente dos outros. Mas aguardando então a escalação, provável escalação do Mano Menezes, a dúvida na lateral direita, né? O Marcos Rocha não atuou contra o Ceará, o Mike atuou e foi muito bem, então esses dois jogadores brigam por posição. Tem a dúvida no Felipe Melo e também a dúvida lá na frente, né? Quem atua, Daverson ou Luiz Adriano? Acho que essas são as principais dúvidas do Mano Menezes, dúvidas palmeirenses para o jogo dessa quarta-feira. Esperamos que seja um grande jogo, é um jogo aberto, os dois times precisam da vitória e a gente espera isso, que seja um jogo bem agradável da gente assistir lá no Rio de Janeiro, beleza? Grande abraço a todos, valeu, até mais. Vocês sabem que eu tenho uma certa implicância em relação à arbitragem. Acho sempre que o árbitro está muito mais ali para atrapalhar, para criar uma lambança, querer aparecer mais do que os jogadores. Então resolvi fazer uma pesquisa sobre Rafael Trace, o catarinense que você está vendo aqui ao lado, que vai apitar o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Palmeiras. O Trace, ele tem muitas polêmicas, sempre se envolvendo em polêmicas. Esse ano já foram 2. Uma que foi uma reclamação do próprio Palmeiras num jogo Flamengo e São Paulo, em que todos achavam que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, deveria ter sido expulso. E o presidente Maurício Gagliotti e o Mano Menezes, pelo lado do Palmeiras, reclamaram demais que o Trace não usou do cartão vermelho para expulsar o atacante do Flamengo. Mas também, esse ano, o Palmeiras teve uma reclamação contrária a ele, feita pelo adversário, o Inter de Porto Alegre, no jogo que classificou o Palmeiras para a semifinal da competição, um gol de Victor Cuesta, zagueiro do Internacional, que foi anulado nos minutos finais pelo Rafael Trace. Ele colocou na súmula o presidente, o vice-presidente de futebol do Inter, foram até o vestiário, ameaçaram, xingaram. Então o Rafael Trace é um árbitro que tem muita complicação. No ano de 2018, ele apitou o Vasco-Palmeiras, o jogo que deu o título ao Palmeiras. Aquele gol do Daverson, que foi um jogo normal, não teve tantas polêmicas. Nesse ano de 2019, Rafael Trace já apitou do Palmeiras. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1 em São Paulo. Flamengo 3, Palmeiras 0 aqui no Rio. Inter 1, Palmeiras 0 em Porto Alegre. Sampaio Corrêa 0, Palmeiras 1 lá no Maranhão. Palmeiras 4, Santos 0. E do Vasco, ele apitou 2 jogos pela Copa do Brasil. Vasco 2, Juazeirense 2, aquele jogo em que deu um pênalti no final e que Maxi Lopes converteu e classificou o Vasco, e o jogo polêmico da eliminação do Vasco na Copa do Brasil, Vasco 2, Santos 1. Jogo em que Castan se machucou, Ricardo Graça fez um gol no final, acabou sendo anulado, enfim. Rafael Trace vai apitar o jogo de amanhã. A única coisa que a gente pede é que ele faça um jogo normal. Normal estar sempre em confusão. Aliás, não há nenhum árbitro brasileiro que não se meta em confusão. Mas a gente espera que o Rafael Trace possa fazer um bom jogo, pelo menos um jogo normal. Acho que essa questão de ganhou mais apitando o jogo do Palmeiras ou o jogo de A ou B ou C, acho isso uma besteira. Não quero acreditar que o árbitro tem aí alguma pendência. Longe disso. Acho que ele vai sim pender para o melhor, para aquilo que for
normal e legal para dentro da partida, seguindo a regra do jogo. É o que a gente espera dele e também do Éder Roberto Lopes, o árbitro que vai estar no comando do VAR amanhã em São Januário. Como última informação, nós informamos aqui ontem no Expresso da possibilidade do Vasco pagar salários, ou ontem ou hoje. Mantive contato com o departamento financeiro, não tive resposta. Tentei contato com o presidente Alexandre Campelo, também não tive resposta. Não houve nenhuma informação de que os pagamentos poderiam ser feitos ou ontem ou hoje. Estamos ainda na expectativa. Há uma certeza dentro do clube que essa semana sairia dinheiro. E nós estamos cobrando isso, porque realmente é uma informação que foi dada, clara, nós tivemos a apuração, a confirmação das pessoas, alguma coisa aconteceu. De repente, amanhã sai o dinheiro para alguém. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, pessoa física ou pessoa jurídica tem que cuidar da sua segurança. Invista nela e cuide também da sua família. Uma câmera, uma cerca elétrica, um portão automático podem salvar a sua vida. Segurança é coisa muito séria. Você tem aqui embaixo o telefone, você tem o e-mail, você tem o site. Visite o site, conheça o serviço da CG Segurança Eletrônica. Olha, o Cristiano é um cara muito sério e que com certeza vai dar desconto, forma de pagamento, mas acima de tudo vai ajudar você a proteger o seu patrimônio e também proteger a sua família. E um grande abraço à rapaziada do Bar do San Diego, lá na Pinto Teles. Pessoal do Bar do San Diego, lá na Pinto Teles, em especial ao português, seu Zé, grande abraço, seu Zé, e também ao Léo e ao Renato, sempre ligados na live, no Bom Dia, no Expresso, no Avenews, sempre ligado em todos os quadros do canal Atenção Vascaínos. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, a bola rola. Mas antes, a gente vem com o nosso pré-jogo de Vasco da Gama e Palmeiras, com opinião do pessoal da equipe, convidados. E também amanhã de manhã tem o Bom Dia. Um Bom Dia que vai vir recheado de informações, aquecendo o jogo da noite entre Vasco e Palmeiras. E eu estarei lá, conferindo, em loco. O canal Atenção Vascaínos sempre está nos jogos. Ok, turma? Uma ótima terça-feira para vocês, uma boa quarta-feira. Amanhã tem Vasco. Tchau.